A igreja por muitos anos entendeu que política e religião não se misturam, o que é uma inverdade, uma falta de conhecimento absurdo que resulta em tragédias e desavenças muito grandes, em prejuízos a nações, à igreja, ao povo de Deus. Nós devemos entender que a política é uma coisa boa, a religião é uma coisa boa. Devemos entender que isso, o que não presta é a politicagem suja. Devemos entender que as coisas de Deus já começou com fé e liderança, religião e política. Lá no céu já teve uma grande política, uma grande liderança, que é Deus combatendo contra as atrocidades do inferno, quando o inimigo se levantou contra Deus. Houve ali uma política. E Deus combateu e combate até hoje com o inimigo. Nós devemos entender que Cristo deixou isso bem claro, que a Bíblia deixou isso bem claro. Quando o ímpio governa, a nação perece. Para o ímpio não governar, é óbvio que o povo de Deus deve escolher. Mas o povo de Deus não se mistura com a política. Olha o tamanho da falta de conhecimento. Quando o povo, a nação, não para a estudar, eu costumo dizer que quem não entende de política, não adianta estudar a Bíblia, que você não vai entender de religião. E quem não entende de religião, não adianta entender, achar que vai entender de política. Porque para você entender você tem que entender pelo menos um pouco do outro. Pelo menos os princípios básicos. A igreja, por muitos anos, pregou essa palavra. Política e religião não se misturam. Nós devemos entender que Moisés, quando conduziu o povo, ali foi uma ação política e uma ação religiosa. É claro que com cobertura, orientação, guiado pelo Espírito Santo. Davi, quando conduziu as guerras e teve grande êxito, ali teve uma ação política e uma ação religiosa. Nós devemos entender que os homens mais sábios da Bíblia entendiam de política e de religião. Nós vemos aí o exemplo do Dr. Lucas, o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vemos o exemplo de Paulo. E eu vou estar gravando vários vídeos tentando acordar a igreja. A igreja, por muitos anos, ela pregou que política e religião não se misturam. O que aconteceu? Os cristãos menosprezaram o seu dever cívico, menosprezaram a necessidade de entender quem são os candidatos a governo do país. Quando eu digo governo, é em todas as esferas, quer seja nas escolas, quer seja presidente de bairro, vereadores, prefeitos, presidente da república. A igreja se esqueceu disso. Como a igreja, como um país vai ser conduzido, liderado por pessoas tementes a Deus, se os cristãos se omitiram de entender sobre a política, de orientar sobre a política, se a igreja tem medo de falar de política dentro da igreja, tem medo de estudar o assunto, por medo de perder membros, não usa suas redes sociais para orientar o povo, não tem união. Os ministérios desse país, temos igrejas aí totalmente isoladas. Se houver uma ação cívica que precisar da igreja, como aí, principalmente a Congregação Cristã do Brasil, se isolou praticamente, e ela não entra de forma nenhuma, e outras igrejas também, mas não tiram ainda de uma classe muito grande das Assembleias de Deus, as metodistas, as batistas, as Deus e Amor, e assim sucessivamente. Com isso, a igreja vem perdendo espaço. O Brasil está passando por uma grande luta, e é política e religião. As duas forças que movem o mundo abaixo de Deus se chama religião e política. Primeiro a religião, depois a política. Por quê? Porque tudo é movido através da fé. A fé em alguma coisa. E depois através de política, de lideranças. E a igreja precisa acordar sobre isso. A igreja no Brasil, ela comporta média de mais de 60%, 70% da população brasileira. As pessoas que têm
que são tementes a Deus, que professam a Deus. Se a igreja quiser, ela tem como mudar o rumo deste país, como escolher os governantes. É óbvio, a Bíblia deixa bem claro que quando o ímpio governa, a nação perece. Para o ímpio não governar, é preciso que pessoas que são tementes a Deus entendam sobre a política, orem, busquem a direção de Deus e orientem o povo. E nós temos homens guiados por Deus que podem auxiliar. Essa responsabilidade é minha, é sua, pastor, é sua, congregado. Nós devemos levantar uma bandeira. O Brasil, a igreja do Brasil precisa reagir. Se a igreja não reagir, sabe o que vai acontecer? Daqui uns dias vamos estar sendo oprimidos. Muito mais. Você está achando que já está sendo oprimido? Você não entendeu ainda a questão. Você ainda não entendeu. Nós vamos passar por uma luta muito grande. E muitos vão dizer assim, é o diabo. Sim, mas é o diabo. Mas porque a igreja abriu brechas quando se omitiu a entender sobre liderança nacional.